Vamos então começar o 7º capítulo. Entramos em aposento contíguo, onde encontramos jovem Franzina em dorida atitude, sentada num dos leitos que se estiravam no quarto gracioso e limpo, refletia, torturada, permitindo-nos entrever-lhe o drama oculto. O irmão Félix apresentou-a. Tratava-se de Marita, que os donos da casa haviam perfilhado ao nascer 20 anos antes. Bastou uma vista de olhos para que me condoesse ao contemplá-la. Rosa humana, embora exalasse a fragrância da juventude, aquela moça quase menina, de mãos enclavinhadas sob o queixo, matutando, parecia carregar o peso estafante de tribulações cronicificadas e dolorosas. Figurava-se-lhe a cabeleira ondeada, lindo toucado de veludo castanho sobre a cabeça, o rosto esculpido em linhas raras, os olhos escuros contrastando com a brancura da tez, as mãos pequenas e as unhas róseas completavam um belo manequim de carne, apresentando por dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquilada. Aflição no disfarce de flor. Obedecendo às instruções de Félix, abordei-a enternecido, rogando-lhe mentalmente algo esclarecesse em torno de si próprio. Desde o contato com Nemésio, o benfeitor ensaiava-me, provavelmente sem querer, em novo gênero de anamnese, consultar o enfermo espiritual em pensamento, evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. Então, nós estamos vendo aqui que ele está aprendendo ali, né? O Félix o está orientando, para que ele possa fazer essa consulta interior, né? com os encarnados com os quais ele está cruzando. Então, a gente tem que ver que não é uma questão de curiosidade, é uma questão de saber conhecer os problemas, os sentimentos das pessoas envolvidas em toda a situação, para que ele possa ter um diagnóstico, né, mais detalhado, para poder realmente ajudar essas pessoas. Compelido a operar individualmente, recompus emoções. Recobrei os sentidos paternais que me haviam animado entre os homens e cravei o olhar indagador naquela criaturinha cismarenta, imaginando-a por filha de minha alma. Solicitei-lhe, sem palavras, confiasse em nós, desoprimindo-se. Relacionasse, por gentileza, as suas impressões mais recuadas no tempo, desenovelasse o passado, reconstituísse na lembrança tudo o que soubesse de si, nada escondesse. Então nós vemos que ele está ali mentalmente, telepaticamente, induzindo ela a fazer uma lembrança, né, da sua história, para que ele possa entender, e ele está ali com os olhos paternais, né, tratando ela como se ela fosse uma filha. Propunhamos-nos auxiliá-la. Não conseguiríamos, porém, agir ao acaso. Era imprescindível que ela se nos revelasse, arrancando à câmara da memória as cenas arquivadas desde a infância, expondo-as na tela mental, para que as analisássemos imparcialmente, de maneira a conduzir as atividades socorristas que intentaríamos desenvolver. Marita assimilou-nos o apelo de imediato. Incapaz de explicar a si mesma a razão pela qual se via instintivamente constrangida a rememorar o pretérito, situou o impulso mental no ponto em que obtinha o fio inicial das suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como um filme. Vimos-la pequenina, hesitante nos passos primeiros. E, enquanto desfilavam os painéis ingênuos do que lhe havia acontecido, logo após o soerguimento do berço,
ela alinhava elucidações inarticuladas, respondendo-nos às perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo, não era filha dos Nogueira. Dona Márcia, a esposa de Cláudio, adotara. Nascera de jovem suicida, Aracélia. A mãezinha que não conhecera fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de pais. Quando se entendera por gente grande, a genitora de Marina lhe dera a saber, através de informações pessoais, a breve história da mulher simples e pobre que a trouxera ao mundo. Recém-chegada do interior, procurando emprego humilde, Aracélia acolhera-se-lhe a moradia encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita e espontânea, brincava, gostava de festas, fim dos compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva, granjeara amizades, passeava, dançava. Alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes, regressava tarde da noite ao aposento que a família lhe destinara, de manhãzinha, porém, estava no posto. Nunca se queixava, invariavelmente prestimosa, a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentiam com direito a lançar-lhe reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela enternecida por ocasião do nascimento de Marina, a filha única. Fizeram-se mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrava-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época verificara-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara-se com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando a que se manifestasse quanto ao responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecidos, os patrões deram à jovem mãe solteira a mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sobre o amparo possível. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estacou mentalmente, qual se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejaram-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo o confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugeri-lhe continuasse. Dona Márcia contara-lhe, prosseguiu no solilóquio, que retornando à casa, mostrara-se a Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada hirta, com uma das mãos agarradas ao seu berço, como se na última hora não lhe quisesse dizer adeus. Fundamente comovida, a jovem procurou em vão revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesmo. Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara a princípio sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina como se lhe fosse irmã no sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas frequentaram a escola, juntas comungaram a meninice. Partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos. Manuseavam os mesmos livros,
vestiam cores iguais. Processava-se a análise normalmente, mas talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu, alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Asseverou gentil que nos hipotecava a confiança. Observou com a delicadeza do chefe, que solicita, ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tornasse possível. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade, afeição do professor destacado e enobrecido que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos detidos no alfabeto. Então eles perceberam ali, pela colocação, pelo cuidado que ele teve ali em colocar para eles, olha, tomem cuidado, com as lembranças, com o que vocês estão fazendo, tratem de protegê-la, tratem de fazer com que ela não sofra, com essa anamnese, que o André estava fazendo. E o André ali percebeu que era um professor acostumado com alunos mais avançados e que estava ali tentando acertar as palavras para conversar com alunos que estão apenas começando. Ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me assomara à cabeça, e esclareceu discreto que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa com estranhado afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. A face disso, não obstante amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar-lhe na residência servidores sob sua orientação sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Então, o que nós vemos aqui, o que o Félix está explicando para o André, que por mais que ele tenha o Cláudio ali como filho e que ele tenha uma ligação de vidas passadas, com aquela família, um sentimento que une aquela família, ele não pode colocar ninguém ali para proteger, ninguém ali para ficar junto com eles, porque eles não têm merecimento, não fazem oração, não olham para a religiosidade, não ajudam o próximo, não se protegem, não protegem o lar. Então eles estão ainda completamente ligados à matéria e ao mundo. Então, por falta de merecimento, o Félix não pode colocar uma pessoa ali para auxiliá-los. Não lhe sendo lícito assim proceder, satisfazendo a mero capricho, não pode fazer só pela vontade dele, eles têm que merecer, reconhecia-se impelido a comparecer sobre aquele teto exclusivamente de quando ou em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Neves e eu, pesarosos ao vê-lo partir, destacamos nossas deficiências, mas prometemos boa vontade. Permaneceríamos de sentinela e, se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Félix sorriu e informou que Amaro, o enfermeiro de Beatriz e cooperadores diversos operavam nas cercanias. Todos dedicados amigos, prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista, acrescentou que, na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Ou seja, que se eles precisassem de alguma coisa, basta o fato deles ficarem preocupados, pensarem no Félix, pensarem na situação que está acontecendo ali, que o alarme seria dado. Telepaticamente, eles estariam
entrando em contato com os trabalhadores que estão ali em volta e até possivelmente com o próprio Félix, né? Achamo-nos a sós em serviço. Fim do ligeiro intervalo, retomamos a análise em curso. Observei que Neves se esmerava mais atentamente em ser útil. Desculpa. Marita, que se aliara das próprias reminiscências por instante rápido, voltou automaticamente a memorizar, expondo-nos à vista as telas do passado próximo que lhe eram abordáveis ao conhecimento. Mergulhada na imaginação, qual se devaneasse, mergulhada na imaginação, qual se devaneasse em conta própria, surpreendia-se mentalmente no regaço materno ou colada à irmãzinha na segurança inocente de quem se supunha plenamente ajustada ao quadro familiar. Revia Cláudio a sustê-la nos braços por florterra desabotoada num tronco juvenil, transmitindo-lhe a impressão de pai legítimo. A felicidade fugidia da infância. Ela pensando, né? A felicidade fugidia da infância. As doces convicções dos dias primeiros. Como suspirava pelo retrocesso do tempo para dormir com simplicidade. Súbito confrangeu-se-lhe a alma, como se implacável bisturi lhe retalhasse os nervos. Vimos-la cair numa explosão de lágrimas. Coloriu-se-lhe na mente a festa distante que lhe havia comemorado o término do primeiro curso escolar 9 anos antes. Detinha-se no Instituto Garrido, nos adeuses aos colegas, nas palavras de saudação e reconhecimento que proferira, feliz diante dos mestres e nos beijos que recebera sobre os cabelos a se lhe derramarem nos ombros. Depois, em casa, o olhar diferente de Dona Márcia no aposento, a porta fechada. Iniciara-se-lhe desde então o conflito da vida inteira. A revelação inesperada ferira-lhe o espírito à maneira de pedra contundente. Esvaecera-se-lhe de improviso a alegria infantil. Sentira-se criatura humana adulta, amadurecida e sofredora de um momento para o outro. Não era filha da casa, era órfã, adotada pelos corações queridos, aos quais amava tanto, julgando pertencer-lhes. Isso lhe arrebentara o coração. Pela primeira vez, chorara com medo de enlaçar-se àquela cujo peito se albergava até ali, nas horas difíceis, como se aninhasse no refúgio maternal. Sentia-se machucada, sozinha. Dona Márcia, diligenciando esclarecer com evidente bondade, explicava. Ela, até então menina estouvada e risonha, repentinamente, torturada, ouvia. Ansiava perguntar o porquê de tudo aquilo, mas a voz calara-se-lhe na garganta. Era preciso aceitar a verdade, conformar-se, sofrer. Esforçara-se a mãe adotiva por diluir a amargura da notificação no bálsamo do carinho, mas não se esquecera de lhe dizer em tom conselheiral, abre aspas, você deve crescer sabendo tudo, melhor saber hoje que amanhã. Filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem esclarecimentos de outras pessoas. Fecha aspas. E acrescentara, diante do silêncio em que ela afogava as próprias lágrimas, abre aspas, não chore, estou apenas explicando. Você sabe que criamos você por filha,
mas é necessário que conheça a realidade toda. Adotamos você, lembrando Aracélia tão amiga, tão boa. Fecha aspas. E os informes foram imediatamente complementados com a exibição de fotografias e relíquias da genitora suicida, arrancadas de pequena caixa de madeira que Dona Márcia trouxera. Espantada, revirara nervosamente nas mãos aqueles retratos e adereços de moça pobre. Sensibilizara-se ao ver os colares de fantasias, os anéis de plaquê, de metal, né, imitando ouro, de bijuteria. Era tudo quanto restava naquela mãe que desconhecia. Completou a imagem dela nas fotos que o tempo amarelecera e experimentou profunda e indivisível atração por aqueles olhos grandes e tristes que pareciam arrebatá-la do quarto para um mundo diferente. Não amadurecera, porém, o raciocínio para pensar nas angústias daquela mulher que o sofrimento abatera. A reflexão em torno da mãezinha desencarnada durara um momento só. Achava-se melindrada em demasia para deslocar-se facilmente da sua dor. Ouvira Dona Márcia ao despedir-se, arrecadando aqueles ternos vestígios do passado, sem prestar-lhes maior atenção. Aquelas palavras, abre aspas, adotamos você, lembrando a Aracélia tão amiga, tão boa, fecha aspas, percutiam-lhe na cabeça. Então, era assim que a despachavam para a estação da orfandade e que lhe competia viver? E os beijos do lar que admitia lhe pertencerem? E os mimos domésticos que julgava partilhar com Marina em partes e direitos iguais? Figurara-se-lhe Dona Márcia decididamente empenhada em falar-lhe sem a menor manifestação do efusivo amor que lhe caracterizava os gestos de outras horas. Demonstrara-lhe carinho, sem dúvida, mas raciocinava os afagos, qual se quisesse traçar, dali em diante, severa fronteira entre ela e a família. Imaginava-se, por isso, esbulhada, ferida. Fora simplesmente albergada, tolerada, enganada. Não era filha, era órfã. Então nós vemos aqui o sofrimento da Marita ao ser revelado a ela a sua condição de ser filha de uma ex-empregada suicida e que a família adotou. Não adotou completamente, como ela coloca, albergou ali, e que a partir, né, da primeira infância resolveu esclarecer e fazer a separação, né, de colocá-la ali como a filha adotiva, né, como alguém que eles estão cuidando. Então vamos continuar ouvindo aqui os pensamentos, né, as lembranças da Marita na segunda parte deste capítulo.